E fala aí galera, sejam aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar vocês sobre as operações aritméticas. Mas antes peço que deixe o like e se inscreva no canal. E em caso de dúvida deixa aqui nos comentários e se quiser que eu grave outro vídeo deixa aqui nos comentários também. E como vocês podem ver aqui, tá? Aí já tem as operações aritméticas, tá? Aqui já tem alguns exemplos, então no caso o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui e eu vou mostrar esses exemplos e explicar eles. E como vocês podem ver, tá? Já tem aqui a variável, tá? Que é do tipo real. Então todas essas variáveis aqui vai ser tipo real, tá? Então no caso ela provavelmente pode ter casa decimais. Então eu vou executar aqui no passo a passo para facilitar para vocês, tá? Comecei executando, tá? E a primeira coisa que ele vai ler o real, né? A variável tipo real. Então ele vai ler quais são os tipos de valores da variável que tem aqui. Então eu vou seguir para o próximo. E como vocês podem ver, ele já desceu aqui, tá? Ele já pulou a parte do escreva, digite o primeiro número. Então ele já pulou aqui, então você pode ver, ele já está aqui para eu digitar um número. No caso eu vou digitar 7, mas você pode digitar qualquer número. E pode ser até um número gigante, tá? Não tem problema nenhum. Vou dar Enter aqui. E como vocês podem ver, ele já desceu aqui para o segundo escreva. Digite o segundo número. Vou entrar aqui, vou digitar o segundo número, tá? Vou clicar aqui mais uma vez. Como vocês podem ver, ele está piscando. E eu vou digitar 5. Como vocês podem ver, quando eu digitei 7, ele foi para a letra A, tá? Então a A, ele está valendo o valor real de 5. Então esse A não é A, ele é 5, tá? O valor dela é 5, tá? Continuando, eu vou dar o segundo Enter aqui. Como vocês podem ver, ele vai começar a fazer os cálculos. O primeiro cálculo que vai fazer é a de soma, que no caso A mais B vai receber soma. Então, no caso, ele é o seguinte: esse sinal de igual, ele não é igual, ele recebe, tá? Então, quando tem um sinal de igual, ele recebe. Quando tem dois sinais de igual, ele sinal de igualdade, tá? Então, continuando aqui, ele vai somar o seguinte: ele vai somar se 7 mais B. Então ele vai somar, vai dar o resultado, que no caso é 12, e ele vai entrar aqui. E depois ele vai fazer o seguinte: fez o primeiro cálculo, vai descer para o segundo. Então ele vai colocar A menos B. Então ele vai dar um outro resultado, que no caso é subtração, que é menos. Vamos pular para o próximo. Foi para multiplicação. Então ele vai multiplicar 7 vezes 5. Então ele vai fazer o cálculo e vai dar o resultado na multiplicação. E o último, que é a divisão. Então é a barra, tá? Então ele vai pegar A e vai dividir por B, tá? Que no caso é 7 dividido por 5, tá? Mas esse número que eu estou dizendo, que 7 e 5, ele pode ser alterado. Vocês vão colocar o número que vocês quiserem. Porque o primeiro número que eu coloquei aqui no A foi 7. Então ele recebeu A, recebeu 7. Se eu colocasse 10, ele ia receber 10, tá? Não tem problema nenhum. A mesma coisa o B, tá? Como eu coloquei o B em número 5, ele vai falar o número 5. O B não é mais B, ele é 5, um valor real, tá? Se eu colocasse um 7 ou 8, ele ia valer também, tá? E um detalhe, vocês mesmo podem ver, o sinal de mais, tá? É o sinal de soma. O traço, né? Ele é sinal de subtração. O asterístico, tá? Ele não é um X, é um asterístico. Ele faz a multiplicação. E a barra, vocês têm que atentar pelo lado da barra, tá? Não é uma barra invertida, tá? Vocês olhando, a barra, ele é uma barra de divisão, tá? Então, quando eu terminar aqui, ele vai começar a executar, tá? Como vocês podem ver, ele tem esse N aqui, barra N, para ele separar, tá? Como eu mostrei no último vídeo. Então, o primeiro, que foi a soma, veja, ele fez a soma e deu o resultado soma aqui. Como vocês podem ver, quando eu coloco soma aqui, ele vai dar o valor de soma, no caso, 12. Vou descer para o próximo. Agora foi a subtração.
como vocês podem ver aqui, ó, o sub, tá? Aqui em cima, ele deu o resultado e foi 2. Vamos passar de novo. Foi para multi, agora, multiplicação, que foi 35. Como vocês podem ver, ó, ele pegou a multiplicação aqui que ele recebeu e colocou aqui. E o último, agora, que é a div, que é a divisão. Então, vou dar mais um espaço aqui. E como vocês podem ver, ficou 1.4. Tá? Então, essas são as operações, tá? Esse barra N, como eu tinha falado, ele serve para dar um Enter, tá? E vocês podem usar mais de uma barra, tá? Vocês podem usar quantas barras vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem, tá? Sim, e continuando aqui, tá? Eu vou fechar essa parte, tá? E vou abrir o próximo, que é as propriedades, tá? Como vocês viram anteriormente, ele tem a soma, multiplicação, divisão, tá? Então, essa é a parte básica, tá? Mas existe uma coisa chamada hierarquia. E o que seria isso? Seria como se fosse uma ordem de precedência, tá? Como vocês podem ver aqui, neste exemplo, tá? Eu vou colocar para executar aqui. Então, como vocês podem ver, o real ficou como resultado, tá? Vou colocar aqui, ó. Resultado recebe 5 mais 4 vezes 2. Aí você pode imaginar, ele vai fazer o que primeiro? O que você acha? Ele vai somar ou ele vai multiplicar primeiro? Muita gente pode pensar, não, ele vai somar, é claro, porque ele está aqui primeiro, né? Ele vai somar. Só que não. O que ele faz primeiro é a famosa hierarquia, tá? A hierarquia, ele começa basicamente, tá? Ele começa basicamente pelas abas, tá? Essas abas aqui, ó, como vocês podem ver aqui, tá? Essas abas aqui. O que ela faz? Ela fecha, tá? É como se ela isolasse ela e dissesse o seguinte: eu quero que você faça essa parte da conta primeiro. Eu quero que você multiplique primeiro. Eu quero que você divida primeiro, tá? E depois ele vem a divisão, depois multiplicação, depois subtração e a soma. Então, como vocês podem ver aqui, o que ele vai fazer primeiramente, é o seguinte: ele vai pegar 4 vezes 2, aí ele vai dar o resultado. Quando ele der o resultado, ele vai somar com mais 5. E ele vai dar o resultado. Aí ele vai escrever aqui. No caso, isso aqui não tem nada a ver, tá? Ele só prescreveu o que foi escrito aqui. E ele vai dar o resultado. Quando eu executar aqui, ó, como vocês podem ver, ele deu o valor 13. Como eu disse a vocês, se vocês multiplicarem primeiro e depois dividir, vai dar o resultado, tá? Pode testar aí. O próximo agora é o seguinte. 5 mais 4 vezes 2. Novamente, né? Aí, como você já é uma pessoa esperta, e eu já expliquei, primeiramente ele vai fazer o que? A soma. Por quê? Por causa das abas, tá? Por causa das abas. Como colocou as abas, ele dá preferência à soma, tá? As abas a gente pode colocar onde quiser e como a gente quiser, tá? Para selecionar onde quer que ele faça primeiro. Então, no caso daqui, ele vai fazer primeiro a soma e depois a multiplicação, tá? Então, eu vou executar aqui novamente. E como vocês podem ver, já deu outro valor aqui, que no caso deu 18. Vou passar o próximo aqui novamente. E como vocês podem ver, aqui já tem outra hierarquia, que no caso é divisão, multiplicação e soma. Então, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar o que é o sentido mais alto, no caso a divisão. Então ele vai dividir 2 dividido por 3. O resultado que der aqui, ele vai multiplicar por 4. E o resultado que der aqui, ele vai somar com mais 1. Então, se eu executar aqui, vocês já viram o resultado. E o último, aqui agora, tá? É o seguinte. Como tem as abas, então ele vai fazer o que primeiro? Ele vai somar as abas, tá? Então, primeiramente, ele vai somar essa aba aqui, que no caso é 1 mais 2, e no caso vai dar 3. E depois ele vai executar essa aqui, que como está em aba, ele tem prioridade, tá?
Então vai ficar 3 vezes 4. Depois que ter feito essa conta aqui, e depois de ter feito essa conta aqui, o que ele vai fazer? Ele vai juntar o resultado desse e vai dividir pelo valor desse aqui, tá? Então, quando ele dividir, vai dar o resultado. Então, se eu botar aqui novamente, como vocês podem ver, já deu outro resultado. Então, a forma de hierarquia, tá? Faz total diferença na programação. Não é porque o código não deu erro que ele não pode estar sintaticamente correto, entendeu? Então, ele não pode ter dado nenhum erro. Ah, ele está funcionando, mas ele está funcionando da maneira correta, ele está fazendo um cálculo correto. Então, é isso que você sempre tem que prestar atenção, certo? Lembre-se, tá, da hierarquia. Recomendo que vocês façam exercício, tá? Mais uma vez eu digo, se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se quiser que eu grave outro vídeo, eu gravo também, tá? Então, resumidamente, é isso, tá? No próximo vídeo, eu vou falar sobre esses dois aqui, divisão inteira e potência e raiz, tá? Então, é isso. Valeu, falou e até mais.